Olá pessoal, vamos lá para mais uma sequência das nossas aulas. Hoje a gente vai falar dos produtos de origem vegetal, ou seja, a partir das matérias-primas de origem vegetal, que são as mais utilizadas, né, as mais empregadas pela indústria de alimentos e pelo principal fator delas ter o menor custo comparado com as de origem animal, beleza? E começando, a gente já pode falar sobre as diferenças das duas matérias-primas que a gente encontra. Basicamente, as extrativas, temos aí a castanha do Brasil e o mate, que são basicamente denominadas da floresta, é uma atividade extrativista mesmo. E tem a cultivada, que aí, como o próprio nome já diz, são cultivadas sequência as produções, né, dos cereais, das hortaliças, das frutas. E a partir daí, essas matérias-primas são transformadas em produtos alimentícios, beleza? Então, dos cereais vão ser constituídos principalmente pelas sementes e grãos alimentícios da família das gramíneas. Aí a gente tem o arroz, o trigo, o milho, o centeio, a cevada como as principais fontes, e a partir deles a gente acaba empregando, ou como o próprio arroz do dia a dia. A gente tem o trigo em várias concentrações, trigo com 0, trigo 00, tem a farinha de trigo especial, farinha de trigo com fermento. Do milho tem a produção da milharina, temos para o preparo do cuscuz em si, o flocão, e a partir daí eles acabam sendo inseridos diretamente na nossa alimentação, beleza? Então o arroz e o trigo eles acabam representando metade do consumo, né, mundialmente, ou seja, 50% da população mundial acaba fazendo uso do arroz e do trigo. Em terceiro lugar, a gente tem a produção, né, ou consumo também do milho, né, que acaba fazendo parte também da base alimentar de várias populações. Alimentos nutritivos, porém a sua fonte de proteína ela acaba tendo essa deficiência em aminoácidos essenciais, no caso da lisina e do triptofano. O segundo grupo vem aí a família das hortaliças, né, que são as plantas herbáceas cultivadas em hortas, que dentro delas, né, a gente encontra as verduras, as leguminosas, as raízes, os tubérculos e os bulbos, beleza? Dentre as frutas, a gente tem as frutas conhecidas internacionalmente, né? Banana, abacaxi, goiaba, maracujá, abacate, manga. E a gente tem as frutas regional, no caso de jambo, acerola, jaca, araçá, jabuticaba. Dependendo de qual for o bioma, a gente vai apresentar aí um exemplo. Eu trouxe um representante do bioma da Amazônia, no caso do cupuaçu, e também trouxe um representante do bioma da caatinga, que no caso aí é o umbu, beleza? Então cada região que vai defender seu próprio bioma, ela vai ter suas frutas específicas para o consumo dessas regiões. Do processamento das frutas, quando a indústria acaba recebendo esse produto, ela vai basicamente distribuir em 3 grandes grupos: as frutas secas, os sucos de fruta concentrado, né, e as frutas em calda, beleza? E que acabam se tornando, né, em produtos que a gente pode citar aí, os sorvetes, as tortas, os cremes, etc. Sobre as sementes oleaginosas, elas são matérias-primas para obtenção, como o próprio nome já diz, de óleos e gorduras de lipídios, né, e que podem ser obtidos de frutos e sementes. Um exemplo, o azeite de oliva, que é produzido a partir da azeitona, e o azeite de dendê, que é produzido a partir da fruta, né, do dendê propriamente dito, né? E das sementes temos aí o exemplo do óleo de milho, de girassol, óleo de soja, óleo de arroz, e ainda temos, relacionado aos frutos, né, o próprio óleo de coco, que é muito utilizado na atualidade. Essas sementes oleaginosas, né, no Brasil, a gente pode citar que a soja é o mais consumido, inclusive porque somos os maiores produtores de soja, e principalmente pelo seu baixo valor comercial, tá? Acaba sendo um óleo mais barato encontrado no mercado. Os alimentos industrializados, a gente pode dizer que eles acabam passando por um tratamento físico-químico da matéria-prima, que acaba resultado, né, de uma sequência de operações para que possamos obter esse produto, mas que não altere o modo profundo nas características ou composição desse alimento. Ou seja, que a gente ainda consiga chegar ao final do processamento identificando a origem desse produto.
Okay? Dos alimentos industrializados, a gente tem 3 grandes categorias, que são as de pequena ou ligeira modificação, que a gente tem um exemplo das frutas secas aqui. O grande modificação, a gente tem o exemplo dos quitutes, as conservas, e dos transformados, que a gente tem como exemplo aí os produtos fermentados, eu trouxe aí para representar o pão. Produtos alimentícios com pequena ou ligeira modificação, eles acabam não apresentando, né, alterações químicas, ou seja, eles apresentam modificações pequenas e principalmente de origem física. A gente tem aqui um exemplo dos concentrados, ou seja, esses alimentos eles passam por uma diminuição de umidade de cerca de 40%. Então, se vai reduzir essa parte da umidade do produto, então significa dizer que, consequentemente, né, a gente acaba tendo um aumento de sólidos solúveis, ou seja, uma concentração de partes sólidas e uma redução de parte líquida. Se mantém no estado líquido ou pastoso, o exemplo, o suco, néctares e purês, né? Então a gente pode ver, por exemplo, tem diversas marcas de sucos concentrados que a gente acaba tendo que adicionar água para que a gente possa fazer o consumo desse produto. Temos a indústria dos secos, e aí ela acaba perdendo, né, por evaporação, cerca de 80% a 85%. Então a gente pode dizer que esse produto vai chegar no final aí com em torno de 15% a 20% de sólido, e perdeu basicamente 80% a 85% de líquidos. E a gente tem aí o arroz, o feijão, as ervilhas, as frutas, né, como pera, maçã, banana, uva, as ameixas, que são também utilizados nesse processo. E temos os produtos desidratados. Isso daí já tem uma redução muito maior em termos de redução de umidade, e ele pode chegar aí até ter uma umidade abaixo de 10%. Ou seja, ele chega a perder 90% de sua umidade, né? E a gente tem as farinhas, o leite em pó também, tá? É considerado também dentro da classificação dos produtos desidratados. E o que a gente pode ter como essa primeira parte do ligeiramente modificado é que, se a gente está falando de produto concentrado, a gente está falando aí basicamente de uma redução de 40% de umidade. Dos produtos secos, uma redução de 15% a 20% de 80% a 85% de sua umidade. E dos desidratados, falando aí de 90% da redução, beleza? Uma outra subclassificação dentro das ligeiras modificações dos produtos resfriados, que a gente tem armazenamentos controlados, né, em temperaturas em torno de 2 a 10 graus. Nessa temperatura a gente tem uma redução na velocidade do ataque microbiano e também da decomposição enzimática, e que acaba nos auxiliando na conservação de quem? Principalmente frutas, verduras, hortaliças e também das carnes. Os produtos congelados também têm ligeira modificação. Eles acabam se classificando, na verdade se encaixando dentro de temperaturas abaixo de 0 grau, ou seja, menos 18. Não ocorre degradação por parte de enzimas ou micro-organismos, e é muito utilizado também, né, na indústria de frutas, de carnes e também dos pescados. As alterações, né, nas características da matéria-prima que lhes deu origem, elas acabam nos ajudando aí nesse processo, ou seja, modificações de ordem física, química e estruturais, elas acabam nos apresentando, como por exemplo nas estruturais, né, a desnaturação proteica e a gelatinização do amido, que são alterações que elas acabam nos ajudando, né, para determinar que isso daí é uma grande modificação dentro da indústria. Enquanto anteriormente a gente estava falando de ligeira modificação e falava apenas de modificação de ordem física leve, agora a gente está falando de física, química e estrutural. Então o que é que isso pode trazer na estrutura do alimento? Que a gente pode ver a desnaturação proteica e a gelatinização do amido, que é quando o amido se expande quando chega a uma certa temperatura. Os alimentos pasteurizados, né, produtos ácidos conservados pela ação do calor sobre micro-organismos e enzimas, né, temos as temperaturas inferiores a 100 graus, exemplo, os sucos enlatados à base de fruta. Esterilizados, né? Basicamente o produto chama de produto estéril. São produtos não ácidos conservados pela ação do calor sobre micro-organismos e enzimas, ou seja, temperaturas aí vai ser superior a 100 graus.
Então aí a gente tem basicamente a temperatura de esterilização. Aí a gente pode falar sobre o que a gente mostrou no início da aula, né, sobre as conservas de carne e de pescado. Sardinha enlatada, a conserva de carne, as salsichas enlatadas, etc. Dentro dessas grandes modificações também encontramos os salgados e os defumados, né, que são produtos obtidos pela diminuição do teor de água, sob efeito de desidratantes, como por exemplo o sal. E no caso da defumação, ainda tem a inclusão da substância, né, odorífera da madeira, e também acaba nos ajudando como agente conservante. Beleza? Dentro dessa classificação a gente tem as carnes secas, o charque, os presuntos, salames, linguiças, etc. Já os produtos transformados, né, eles acabam, após o processo, não apresentam mais nenhuma característica da matéria-prima de origem, né? Ou seja, ele dá origem a um novo produto. Aí, ou seja, obtidos através de trocas ou decomposição e transformação química de matéria-prima através da atividade de micro-organismos. A gente tem o pão, que necessita da fermentação, que eles acabam transformando aquela mistura daquela massa no produto propriamente dito, que é o pão, ou seja, utilizando a matéria-prima que é o trigo em principal. O iogurte, que utiliza a matéria-prima principal do leite para fazer a fermentação, para fazer a transformação a partir de uma bactéria lática para gerar o produto iogurte. E as bebidas fermentadas, que mais a gente acaba vendo o vinho e também a cerveja, e acaba utilizando aí das Saccharomyces para a fermentação do mosto. Beleza? Sobre esses produtos transformados ainda tem os exemplos das balas e dos caramelos, preparações à base de pasta de açúcar fundido, adicionado ou não de substância permitida. No caso aí a gente está falando dos aditivos, de formatos variados, que acaba vindo com aquela consistência dura para os bombons mais duros e os caramelos semiduros, né? Temos a indústria de bebidas, que a gente falou anteriormente, que ainda dentro dessa classificação a gente ainda pode trazer os produtos destilados, no caso do uísque, do rum, da aguardente. O chocolate também, né, o produto preparado a partir do cacau, açúcares e aditivos permitidos para que a gente possa ter esse processo tecnológico adequado, né? Então a gente pode encontrar ele em tablete, ao leite, em pó, com amendoim, amargo, em barras. Sobre os gelados, né, a gente está falando um pouco sobre os picolés e sorvetes. A gente tem a partir da matéria-prima principal, que é o extrato do suco, e a partir da utilização de um aditivo chamado emulsificante, a gente tem a emulsão, que na verdade é a junção de duas partes immiscíveis, até adquirir aquela consistência, né, que a gente encontra, que é a questão da cremosidade. Sobre os produtos derivados e transformados a partir do leite, aí a gente tem inúmeros produtos, né, o leite condensado, por exemplo, iogurte, manteiga, os próprios queijos. Sobre as sementes, né, que vão nos dar aí esses óleos e as gorduras, obtidos a partir de extração de matérias-primas de origem vegetal, no caso do fruto ou semente, ou de animal, que a gente pode falar da gordura suína, da gordura bovina, ou da própria manteiga. Óleos, basicamente, a diferença entre eles, né, em temperatura ambiente, os óleos, eles continuam sendo líquidos, e a gordura, nesse estado, ela acaba sendo a diferença entre esses óleos e essas gorduras, vamos lá. A gordura em temperatura ambiente ela é líquida, ou seja, em torno de 20, 25 graus. Porém, quando aquecida, volta de novo. As gorduras, elas em temperatura ambiente, elas vão adquirir a textura sólida, e quando aquecida, ela vai adquirir a consistência líquida, beleza? Então a principal diferença entre eles vai ser a temperatura em que ele for exposto. A indústria de refrigerantes e refrescos, aí pode ter bebidas alcoólicas e não alcoólicas. A gente vai basicamente utilizar o extrato dos frutos, aditivos permitidos como corantes, aromatizantes, para poder gerar por exemplo, os refrescos em pó, que a gente acaba fazendo diluição em água. Então, pessoal, como exercício, atividadezinha final aqui para vocês, eu fiz passei uma simples pesquisa para vocês fazerem um levantamento sobre os principais produtos alimentícios que utilizam essas matérias-primas de origem vegetal na sua elaboração, e a partir daí a gente possa gerar algumas ideias para a nossa
atividade interdisciplinar, beleza? Então agradeço por mais uma aula e até a próxima.